Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre esse livro aqui, ó. Amanhã vai ser maior. O que aconteceu com o Brasil e possíveis rotas de fuga para a crise atual. Esse livro ele é da Rosana Pinheiro Machado. Ela é uma antropóloga brasileira que trabalha numa universidade da Inglaterra. E assim, o que eu posso dizer sobre esse livro? Primeiro, que eu acho que ele é muito fiel ao título. Ela realmente vai dar um panorama do que aconteceu com o Brasil desde a crise financeira de 2008, né, que atingiu o mundo todo, até o início do governo Bolsonaro. E ele é muito fiel ao título porque ela realmente tenta explicar alguns fenômenos políticos que aconteceram no Brasil nos últimos 10 anos. E com a escalada do fascismo e da extrema-direita, ela tenta dar, então, algumas alternativas para a gente sair dessa situação. Bom, para começar, o prefácio ele é da ninguém mais, ninguém menos, né, que a Débora Diniz, que é uma outra pesquisadora se eu não me engano, ela é da UNB, também é uma pesquisadora que eu admiro muito. E a Débora Diniz, no prefácio, ela vai, assim, digamos assim, colocar o quanto importante, digamos assim, ela vai apontar o quanto o livro, assim, por mais que ele fale de algo tão triste, tão delicado como a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo inteiro, ele sempre tem um tom de esperança. E isso a Rosana ela vai colocar como assim, como esperança como um conceito teórico mesmo, né? Outra coisa que a Débora Diniz também vai ressaltar é que a Rosana ela tem uma escuta muito cuidadosa e um respeito com as pessoas que ela trabalha. Ou seja, ela vai fazer pesquisa de campo em alguns grupos e ela sempre tem essa escuta muito atenta, e isso realmente eu também percebi ao longo do livro. Bom, a estrutura do livro eu achei muito interessante porque a organização dos capítulos se dá em prelúdio, ato 1, ato 2, ato 3 e Requiem da Esperança. Então, assim, tem essa estrutura um pouco, não sei se de uma ópera, mas enfim, de uma peça musical, sabe? Eu achei isso bacana, sabe? Esse intertexto, assim, estrutural com a arte. A parte do livro que ela chama, a seção, né, que ela chama de prelúdio, vai abrir com um capítulo chamado A Fraquejada do Touro. E eu gostei muito do nome desse capítulo, porque, assim, fraquejada, tu tá em primeiro lugar, né, é uma referência àquela fala do Bolsonaro que falou que ele, né, teve vários filhos homens, mas no último ele fraquejou e teve uma mulher. E a referência ao touro é referência àquele touro enorme, aquela estátua de um touro que tem em Wall Street, e digamos assim, né, se referindo à crise financeira de 2008. E aí, ela, nesse início do livro, ela vai interconectar diversos movimentos no mundo inteiro, como o Occupy Wall Street, como a Primavera Árabe, e mesmo as próprias manifestações de 2013 no Brasil, todos eles como, digamos assim, uma grande resposta à crise do neoliberalismo, esse esgotamento do neoliberalismo. E eu preciso dizer que eu achei, assim, ao longo de todo o livro, além de ele ser muito... de ele, assim, digamos assim, ser o resultado de pesquisa de campo de uma antropóloga mesmo, ele vai ser muito bem, digamos assim, embasado teoricamente, só que ela consegue fazer isso com uma leveza. Não tem aquele peso que muitas vezes alguns trabalhos acadêmicos, ou mais direcionados para um público acadêmico têm. E não é esse caso aqui, né? Isso deu para ver que teve um esforço de fazer esse material, digamos assim, né, para o grande público. Como esse vídeo vai ser um pouco mais longo, eu preciso tomar uma água e eu assim, ó, desculpa, mas eu ainda não tenho capacidade para editar vídeo, sabe? Então, vocês vão ter que me ver tomando água mesmo, azar. Bom, aí depois desse capítulo que ela vai falar da fraquejada do touro, ela também vai falar da extrema-direita
em como, digamos assim, a gente muitas vezes, a gente acredita a ascensão da extrema-direita, principalmente no Brasil, a gente vai colocar isso no colo, né, das manifestações de 2013. Pelo menos muita gente da esquerda gosta de fazer isso. Mas ela vai colocar que não, que a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela tá, digamos assim, né, se articulando já desde o início dos anos 2000. E que a crise de 2008 foi só, digamos assim, ela aproveitou só essa crise para colocar as garrinhas de fora. É óbvio que ela argumenta isso muito melhor do que eu, né? Por isso eu quero que vocês leiam o livro. Ela também vai falar o quanto esses protestos, e aí sim ela tá falando em protestos, essas manifestações, né, vai falar de um modo geral, elas têm um fim em si mesmo. Ou seja, muitas vezes algumas manifestações, elas talvez não tinham, digamos assim, uma pauta tão específica, ou às vezes essas pautas são difusas, e elas acabam tendo um fim em si mesmo. Eu já vou explicar por quê, e aí eu vou tomar, né, a liberdade de ler um trecho do livro para vocês. Nas ocupações de cidades como Nova York e Madrid, uma constelação de coletivos e de indivíduos se agrupava e recriava, no aqui e agora, um novo mundo de democracia radical pautado pela horizontalidade e descentralização. Prefiguração é o entendimento de que as lutas não podem reduzir internamente as hierarquias que intentam combater. Os movimentos, assim, precisam ser um retrato da sociedade que querem construir. Ou seja, né, muitas vezes esses movimentos como o Occupy, eles tinham um fim em si mesmo, né, porque dentro daquela comunidade ali se conseguia recriar uma sociedade naquele momento, né, uma sociedade ideal, talvez até utópica naquele momento, não tanto algo para o futuro. E esse argumento ela vai usar diversas vezes ao longo do livro. Ela vai falar isso, algo muito semelhante em relação às ocupações secundaristas no Brasil. E isso, assim, né, que tinha essa mesma lógica, né, de ser um fim em si mesma. E isso, sim, eu sou testemunha, né, na universidade, né, que eu me formei, na Letras, teve ocupação. Se eu não me engano, foi contra a PEC 95, que foi, digamos assim, a grande causa. Mas eu pude presenciar como essa ocupação, o fato de ser uma ocupação parece soar como algo muito organizado, mas não era. Eu fui até lá, eu conversei com alguns ex-colegas e a gente pôde perceber, assim, esse sentimento talvez utópico, né, daquele pessoal que estava ali. Aí, ela vai falar dos protestos de 2013 e vai se referir a eles como a revolta dos 20 centavos. E eu acho isso muito engraçado, né, porque tem todo aquele argumento, né, que não é só pelos 20 centavos e algumas pessoas dizem hoje em dia, nossa, antes eu tivesse pago os 20 centavos naquela época. Mas enfim. Então, assim, a explicação que ela dá para esses protestos, porque assim, o Brasil não sofreu tanto a crise econômica de 2008. Então, assim, é um pouco curioso que o Brasil ele ainda era às vésperas da Copa do Mundo no Brasil. O Brasil vinha, digamos assim, numa certa euforia econômica e financeira. E mesmo assim, esses protestos explodiram pelo país todo. E a explicação dela é que muitas vezes é justamente essa ascensão econômica que vai permitir, quando ela vai, enfim, embasar isso e tal, mas quando as pessoas têm um certo conforto financeiro, elas podem se dar ao luxo de se preocupar com coisas como democracia e entre outras coisas, né? Pode, assim, se preocupar em lutar por melhorias. Ela vai colocar, então, que essa revolta dos 20 centavos, né, ela foi muito consequência, assim, de filhos rebeldes do lulismo. Porque, assim, né, nós tínhamos, então, essa euforia econômica, nós tínhamos as cotas, e no momento que todo mundo se viu, assim, né, com esse momento de melhoras, as pessoas quiseram mais. Bom, aí eu até vou ler aqui como ela coloca, que eu achei que ficou muito bem colocado.
O que nós não podemos, contudo, é apenas comprar a tese simplista que acaba a discussão rechaçando junho de 2013 como marchas coxinhas que produziram o golpe, porque isso é nada mais, nada menos do que uma injustiça histórica. E eu acho isso aqui, né, nossa, fundamental, assim. E aqui eu me coloco muito como testemunha, porque eu participei de muitos desses protestos, né? E eu vi isso acontecer de perto. E aqui ela vai comentar que... ela vai comentar muito sobre a euforia de tu tá... Se algum de vocês que tá me vendo já esteve no protesto, sabe que é uma coisa assim que dá uma certa adrenalina. E aqui ela vai falar de algo, porque assim... eu moro aqui no Rio Grande do Sul e realmente esses protestos começaram aqui em Porto Alegre. E eu lembro que assim, isso era mais ou menos ali por março ainda, isso não era junho ainda, né? Isso nós vamos ter... em março a gente já vai ter ali, ó, pelo menos 8.000 pessoas na rua em Porto Alegre lutando por isso. E o que vai acontecer? A gente vai conquistar a redução do valor da passagem, que era, digamos assim, a pauta principal, né? Mas assim, essa era, digamos assim, a bandeira, mas tinha muita coisa por trás disso. Tinha uma intenção de querer se melhorar os serviços públicos como um todo, né? Retomar espaços públicos como praça, como a própria Orla do Guaíba, que estava sendo privatizada. Era também protestos contra, assim, contra os desmandos da FIFA, né? Esses contratos com empreiteiras. Enfim, todas essas coisas ali estavam naquele caldeirão naquela época. E aqui ela vai comentar sobre algo assim que eu realmente testemunhei. Os vereadores do PSOL, isso aqui é referente a Porto Alegre. Os vereadores do PSOL à época, Pedro Ruas e Fernanda Melchiona, entraram na justiça contra o aumento e venceram. E aí eu peço uma licença assim para um pequeno relato, porque eu tinha marcado de ir no protesto aquele dia para me encontrar com uma amiga minha, e a gente ia se encontrar ali na frente, na esquina da Borges, com a 7 de setembro. E eu tava chovendo muito, chovia torrencialmente, assim, eu tenho até fotos desses dias nossos de capa de chuva. E enquanto eu esperava ela, tava o carro de som encostado e anunciaram que tinha conseguido a redução do valor da passagem. Então tava todo mundo assim, nossa, muito, digamos assim, empolgadaço com aquilo, sabe? E eu lembro até hoje que dentro dessa farmácia, enquanto eu esperava a minha amiga, que ainda não tinha chego, o balconista da farmácia falando assim, por que o pessoal tá brigando por isso? Isso não vai dar em nada. Eles não vão conseguir. E aí, tipo assim, eu podia encher a boca e dizer, não, a gente já conseguiu, o valor da passagem foi realmente reduzido. Então foi assim, algo que ela coloca aqui, né, e que eu vivenciei bastante de perto. E aí ela vai contar como esses protestos vão se espalhar para São Paulo, e aí vai ter uma mudança, né, isso em junho, porque esses protestos, no momento vai ter, a imprensa começa a dar um destaque para esses protestos em São Paulo, alguns jornalistas vão ser agredidos, eu lembro, acho que, se não me engano, foi um cinegrafista ou algo, teve uma bala de borracha que atingiu o olho, ele perdeu o olho. E isso, assim, vai tomar proporções enormes. E é aí que existe um certo, assim, a direita se dá conta disso, e é óbvio que ela vai explicar isso aqui no livro muito melhor do que eu tô dizendo aqui, tá? Mas ela vai explicar o quanto, assim, os mecanismos com que a direita, de certa forma, sequestrou esses movimentos e transformou em protestos contra o governo Dilma. Mas dizer que eles foram, digamos assim, a causa do golpe que viria a acontecer depois, eu acho que isso é uma visão muito simplista. E isso, assim, eu me coloco como testemunha, inclusive eu ratifico o que a Rosana diz. E ela também, uma coisa que ela também vai colocar é que os movimentos, esses movimentos de 2013, eles foram revolucionários. Porque é talvez pela última vez que pessoas de esquerda e de direita marchariam uma ao lado da outra. Depois disso vai ter uma cisão e isso não vai mais acontecer. Outra coisa que ela também vai comentar é sobre o que ela chama de revolta do rolê, que eram, digamos, esses adolescentes que iam, né, que eles chamavam de rolezinhos, né, esses passeios em shopping centers.
E aí, eu peço de novo licença. Desculpa, gente, que o vídeo vai ficar enorme, sabe? Mas eu acho assim, ó, ano de eleição, a gente precisa... Sério, esse livro aqui é fundamental. A gente precisa ler esse livro. Os rolês de jovens periféricos em tempos do capitalismo são um fenômeno político que nos revela o óbvio. A segregação de classes brasileiras que grita e sangra. O ato de ir ao shopping é um ato político, uma vez que esses jovens estão se apropriando de coisas e espaços que a sociedade lhes nega no cotidiano. Há contestação política nesse evento, mas há também camadas muito mais profundas por trás disso. Eu não preciso complementar mais nada, né? É essa forma com que ela vai ler, né? Isso que ela chama de revolta do rolê. Depois, ela também vai novamente... e aí, nesse da revolta dos rolês, ela comenta muito sobre o preconceito que a direita tinha, né? Porque... não digo nem a direita, eu digo a elite, né? Que estava perdendo o seu espaço. Estava vendo shopping centers, aeroportos, que eram espaços que ela tinha para si, né? Vendo isso ser tomado por outros grupos sociais. Depois, ela vai comentar sobre a greve dos caminhoneiros e vai chamar isso de revolta da caçamba, que eu acho também outro nome sensacional. E aí, ela vai dizer, isso eu também lembro, a esquerda não apoiou em massa essa greve dos caminhoneiros como talvez deveria ter apoiado. E aí aqui ela vai fazer uma crítica à esquerda que eu acho muito justa. Quando os motoristas de aplicativos pararem, porque um dia isso vai acontecer, e o Brasil entrar em um novo surto do que está acontecendo, será mais inteligente não exigir carteirinha de trabalhador ideal, nem fazer checklist de entrada no clube ideológico. Porque à época a esquerda condenou muito essa greve dos caminhoneiros porque muitos seriam de direita que pediam por intervenção limitar. Só que ninguém, diferente da Rosana, foi ouvir de perto as reais reivindicações dessas pessoas. E aqui, como ela mesma coloca, né, que um dia vai ter revolta das pessoas de aplicativos, e a gente está vendo agora, direto, né, revolta dos protestos de entregadores de aplicativos como iFood, Uber Eats, etc. Ela depois vai comentar um pouco mais detalhadamente sobre o avanço da direita. Ela vai ter um capítulo chamado de ódio substantivo masculino, em que ela vai ressaltar como essa crise econômica, ela está conectada com uma crise do macho, né? Digamos assim, os homens vendo toda essa ascensão do feminismo, que é algo que ela também vai abordar, acabam se sentindo impotentes de várias formas. E isso, sim, ela também vai explorar, eu acho, talvez um dos melhores momentos do livro. Ela vai comentar também como a esquerda recua, que ao mesmo tempo que existe essa ascensão da direita, também vai ter um recuo da esquerda. Deixa eu ver. Ela vai falar aqui sobre o dia da eleição do Bolsonaro, como a esquerda assim, ficava ouvindo, né, músicas do Chico Buarque, e logo depois que o Bolsonaro assumiu o poder, diziam eu te disse. Ela vai abordar, essa discussão é muito recente, né? Tá muito recente, eu acho que ainda na nossa memória, mas eu acho que ela dá uma visão crítica e faz uma análise melhor disso. E aí aqui, nessa crítica à esquerda, ela fala uma frase assim, ó, que sintetiza tudo, na minha opinião. Não é preciso politizar a periferia. É a esquerda que precisa se periferizar. Perfeito, eu acho que é exatamente isso. Isso aqui também é uma autocrítica. Outra coisa também que ela destaca é que a gente tem que saber diferenciar, né? Os eleitores do Bolsonaro, eles são de diferentes espectros, eles não são uma coisa homogênea. Talvez isso tenha sido outra coisa, né, que a gente tem dificuldade de entender. Assim como ela também vai falar assim dessa crise no macho, ela também vai falar como essa ascensão do feminismo, em um capítulo que ela chama Abaixo a Ditadura da Baranga.
E ela vai falar assim de como ela entrou em alguns grupos para analisar mesmo assim as coisas assim que ela descreve são nada que a gente não esperasse, sabe? Mas enfim, eu vou ler aqui para vocês. Uma das coisas que mais me chamou a atenção em minhas aventuras pelo grupo pró-Bolsonaro no Facebook foi uma mistura de medo do comunismo com medo do feminismo. Minha bandeira jamais será vermelha, disse uma apoiadora. Na verdade, parecia querer dizer, minha vagina jamais será peluda. Há um permanente terror de que a ditadura do proletariado se torne a ditadura da baranga. Eduardo Bolsonaro, inclusive, declarou em 2018 que as mulheres de esquerda são feias, pouco higiênicas e têm cabelo no sovaco. Para um público fã de seu pai, declarações como essa são completamente normais. E aí, no final do livro, ela também vai falar um pouco sobre quando ela fala do feminismo, ela vai falar sobre o movimento Ele Não, que foi durante as vésperas da eleição, que foi um movimento majoritariamente de mulheres. Nem diria de mulheres, eu digo aqui de feministas mesmo, não só de mulheres. E aí aqui eu vou ler um trechinho do final à conclusão dela. Que, digamos assim, é aí que eu me refiro ao tom de esperança que o livro dela tem. Que vai falar que, tudo bem, a direita venceu, mas o feminismo também venceu. Ela vai falar como nunca se teve tantas adolescentes que se identificam como feministas, Tudo isso ela vai abordar. Mataram Marielle, é verdade. E nada pode ser simultaneamente tão concreto e simbólico da mais opaca e brutal realidade de nossos tempos. Mas sua irmã, Aniele Franco, e sua família estão incansavelmente, todos os dias, resistindo em plena dor para resgatar e dar continuidade ao seu legado de lutas. Quais razões nós temos para não fazer o mesmo? Todos os dias, as acadêmicas feministas e ativistas Lola Aronovitch e Débora Diniz são perseguidas e ameaçadas de morte por grupos masculinistas de extrema-direita da forma mais vil que se pode imaginar. Elas seguem na luta mais do que nunca. Quais razões nós temos para não fazer o mesmo? Em tempos sombrios de avanço conservador, de alienação, de medo do autoritarismo e de individualismo atroz que causa uma crise de alto valor e de sentido nos indivíduos, estar no coletivo é uma forma de resistir, de lembrar que, apesar de tudo, somos animais sociais. Juntos nós nos fazemos vivos e lutamos contra a vontade de morte, arma e tortura. Estamos respirando, com nossos sentimentos e nosso senso de justiça aguçados. Do colapso, reconstrói-se mundos e modos de vida. Enquanto estivermos em pé, nossa utopia se chamará esperança, a esperança se transformará em luta e a luta será o próprio amanhã melhor e maior. Então, assim, eu acho que esse livro fala por si mesmo, Eu acho que ele ajuda muito a gente a compreender como que a gente chegou nessa situação onde a gente está. Eu acho que ele joga luz em muitas das discussões que a gente vê pelas redes sociais. E eu acho que para a gente pensar em estratégias para sair dessa situação que a gente está, que foi muito agravada pela pandemia, a gente precisa ser criativo. Porque a extrema-direita está sentada em cima do dinheiro e dos recursos informacionais, Daí a gente vê aí, a Cambridge Analytica, a gente vê esses disparos de mensagem para o WhatsApp que ajudaram em muito a eleger o Bolsonaro. Então a gente precisa ser criativo, precisa pensar estratégias. E a leitura desse livro é fundamental. E isso, assim, num ano de eleições, a gente está com as eleições batendo na nossa porta. Eu acho que a leitura desse livro é fundamental. Era isso, gente.